Entra no ar o serviço de alto-falante, a voz da Prefeitura Municipal de Ibipitanga. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Para cumprir o Ide de Jesus, no início dos anos 70, chegavam a Ibipitanga os pastores Severo Gomes, Paulo Hortêncio, Edmar Vaz de Andrade e Antônio Alexandre. Esses homens de Deus contaram com o apoio de duas mulheres guerreiras na missão de fazer a palavra de Deus conhecida em nossa cidade: Maria Fagundes, conhecida como Maria Betel, e Maria Miranda. Irmã Maria Fagundes, conhecida como trator esteira, porque ela ia desbravando e ela tinha uma palavra muito amiga e era uma pessoa muito conselheira, uma pessoa muito abençoada. Quem pregava o evangelho é uma irmã Maria, que ela não sabia nem ler, foi quem me ganhou para Jesus. Mas ela pedia várias palavras que ela conhecia dentro da Bíblia, você ia certinho encontrava. Mas tinha uma pessoa ao lado dela, o irmão Severo. O irmão Severo pregava ao lado dela, ministrando os cultos várias vezes. Aí foi onde entrou Maria Fagundo, que é aqui o nome disso, né? Isso. Maria Fagundo era uma mulher já de idosa, mas era uma mulher corajosa. Trabalhou nesse mundão nosso aqui a pé, porque naquela época não tinha. E aí, como eu já estava aqui, eu encostei também com o Severo, mas quem pregava mesmo era ela. Nós ia para os cultos, aí ela ia me ensinando os hinos, né? Aí ela, esse hino, trabalhador do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei, que fraco vós sejas o velho, do céu vigor terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águia voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar aonde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Ela me ensinava, foi os primeiros hinos que a gente aprendeu, então foi a história da irmã Maria é muito linda. Minha mãe, Maria Miranda, ela converteu a Jesus através de um programa de televisão, de programa de rádio, da Rede Aleluia, da Universo de Curitiba, Paraná. Naquela época, eu acreditava que minha mãe tinha muito vazio. Quando ela assistia esse programa uma certa vez, ela converteu a Jesus através do hino. O hino dizia o seguinte: tua alma está ferida, magoada no coração, a tristeza apoderou de ti. Escuta, meu amigo, o cansado e oprimido, vinde a mim. E ela, como ela estava cansada, ela estava angustiada. Então, ela aceitou Jesus, ela levantou a mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E todas as manhãs ela assistia esse programa. E com o passar do tempo,
é que foi chegando as primeiras pessoas dentro de Ibipitanga, os primeiros missionários, os primeiros pastores de Ibipitanga. E ao chegar perguntava, não tem alguém em Ibipitanga que é evangélico? E o pessoal direcionava esse povo que vinha para Ibipitanga, para a casa de Maria Miranda. E mãe hospedava eles em casa. E mãe ali como também uma missionária fazendo o evangelho juntamente com eles. E com isso, o evangelho em Ibipitanga foi expandindo. Os primeiros cultos foram realizados na casa da irmã Maria Miranda e nas praças da cidade, porém com pouca aceitação. Assim, a palavra de Deus foi levada para a zona rural do município, começando pelo sítio Rodeador, Daniel e Pituci. Nós pregávamos aqui nessa praça, essa praça velha. Aqui nessa praça velha não tinha nada que tenha tá feito aí, né? Era a feira que tinha. Não convertia um. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você vê? E hoje, graças a Deus, as igrejas tem umas novas, né? Acho que tem bem umas novas por aí. Vê como é que a palavra de Deus é um cimento, né? A gente planta e ela nasce. Parece que ninguém queria nada. Mas depois daquela semente plantada, ela nasceu. Nasceu e produziu. E cheguei em Bipeba, então tinha um homem lendo um livro da capa preta. Eu disse, que livro é esse? Isso é uma Bíblia Sagrada que Deus deixou para a gente obedecer ela. Ele lendo esse livro, eu disse, você me vende esse livro? Não, eu não vendo não. Depois resolveu. Eu vou lhe vender. Vender por R$3.000. R$3.000 nesse tempo parece que era... Hoje é 3 centavos ou 6, uma coisa assim, não sei. Cheguei aqui, então a mulher disse assim, gente para ser crente, eu via dizer que é preciso já nascer crente. Eu disse, não, senhora, não é assim não. É preciso a gente aceitar esse livro. Ela disse, então vou aceitar. Aceitou. Trabalho de 46 anos, que eu ganhei minha família toda, e estou nos pés de Deus até hoje, e vou morrer nos pés de Deus. E agora eu cheguei aqui, Severo Bassuda, irmã Maria Vagundes, veio dirigir aqui o culto. Severo Maria Vagundes, irmão Messias, deu o culto aqui, no sábado da Leta. Primeiramente, pastor Paulo ficou aqui muitos anos mais nós. Segundo, o pastor Edmar. E no terceiro, pastor Antônio Alexandre. Ficou acho que 10 anos aqui, ou mais de 10 anos. Depois ele passou para a Igreja Brasil para Cristo. Batalhar 10 anos, minha casa lotada de gente. Só mesmo por Deus, né? Eu não maltratava ninguém. Desceu fogo do céu 2 vezes. Aqui descia fogo do céu, aí tinha uma menina que estava fora e viu descer um farol aqui. As pessoas estavam pregando. Aí ela entrou assim, meio assustada, até hoje ela está aí, é testemunha. Helena de Jó. Lena, irmã do irmão Raulino. Ela é testemunha disso, e mais, caía fogo do céu aqui nas gramas, chovia chuva. Na vigília, não foi? Antônio Alexandre estava aqui. Mas era sempre aqui no tudo abençoado por Deus. Tinha aí uns gramas, ainda tem até hoje. E foi numa daquelas vigílias que passamos ali na casa da irmã Júlia, que estava nós orando, e ali fogo caía em cima da casa, caía lá no quintal. Teve gente que chegou para pegar o fogo e não conseguiu, porque o fogo de Deus ninguém pode pegar, é para ver e sentir. Aqui, mas essas gramas aqui é porque os bichos, os cabritos comeu, aí essas gramas aqui choveu, chuva de fogo. As meninas me chamou para ver e eu vim. E caía aquela garoinha e ficou lá brilhando de faísca de fogo. Eu conheci a palavra pelo irmão Druvalino do Pituci, tio meu. Ele foi lá em São Paulo e lá em uma igreja evangélica, ele se converteu lá em São Paulo. Aí quando ele voltou aqui para a Bahia, ele já veio com a Bíblia na mão e já falando para nós aqui no Pituci que quem estava certo eram os crentes, os evangélicos, ele falava. E ele falava e lia a Bíblia e provava o que ele falava, dentro da Bíblia. Aí nós começamos a crer no que ele falava, né? E vai, depois disso aí nós já passamos crendo no Evangelho. Aí veio uma caravana de Vitória da Conquista, aí fizeram uns grandes cultos aqui no Pituci, e daqui do Pituci agora abriram congregação de Ibipitanga, do Daniel, outra congregação do Mucambo, tudo
direção da Igreja Batista Betel, na época. E por aí foi crescendo o Evangelho. Sim, aí veio a pastor Paulo Hortêncio. Essa região todinha aqui a gente ouvia a palavra de Deus à noite. Aí convidava pessoas que nem tinham conhecimento da palavra de Deus para tocar violão. No dia 30 de agosto de 80, nós descemos as águas. O Evangelho de Jesus passou a se expandir e no dia 13 de abril de 1975 foram batizadas as primeiras pessoas que aceitaram ou reconheceram a Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Porque naquela época os pastores era difícil vir aqui, os pastores deslocavam de Vitória da Conquista para vir aqui, ficavam até uma média assim de 8 meses para eles virem aqui ao campo. Porque a dificuldade era grande e os campos eram muito grandes e poucos obreiros. O primeiro batismo que foi realizado aqui na cidade de Ibipitanga, aqui no Rio Paramirim. Foi uma grande festa, foi batizado eu, meus pais, também foi batizado o irmão Joaquim Cido, a irmã Teodora e demais irmãos. Que foi batizado a irmã Maria Miranda, também nesse dia foi batizado, e muitas outras pessoas. Após alguns anos, o Ministério Pioneiro da Evangelização de Ibipitanga, o Ministério Batista Betel, no intuito de levar a palavra de Deus para outras regiões do estado da Bahia, passa o trabalho aos cuidados da Igreja O Brasil para Cristo, que já atuava em Ibipitanga por meio do trabalho do pastor Gildásio. Tudo foi decidido em assembleia das convenções estaduais desses ministérios. Isso nos faz refletir sobre a unidade que o Senhor espera haver no meio do seu povo, pois os irmãos, pastores da época, não estavam preocupados com a placa de sua igreja, mas com a salvação das almas ainda por serem alcançadas. Pastor Gildásio Ribeiro de Farias viajava para o campo de Vitiara, fazendo feira ali. E certo dia ele ouviu o cântico, eram pessoas cantando o hino, e ele foi lá no salão, onde tinha um salão da Igreja Batista Betel. Perguntou ele de que igreja era, ele falou que era do Brasil para Cristo. Ficaram alegres porque eles estavam orando para passar para outro ministério, segundo o pastor Antônio Alexandre pediu eles para que orasse, porque o Ministério Batista Betel não podia dar mais assistência, porque era distante, a igreja em Conquista, e o pastor Alexandre estava morando em Barreiras. E contato, conversando, entenderam, e assim resolveu transferir o Ministério da Batista Betel para o Brasil para Cristo. Ele foi muito bonito aquele trabalho, ver a Convenção Batista Betel com a Convenção Brasil para Cristo, e ali se reuniu, todo mundo apoiou. Comecei a trabalhar com o pastor Gildásio, em Mucambo, Pituci, Sítio Daniel. A gente passava em Ibipitanga também, só tinha 3 crentes na cidade de Ibipitanga. Conheci Maria Miranda, João Salvador e a esposa dele, irmã Tinha. E nós batalhando nesse campo. No ano de 87, nós inauguramos, na companhia do pastor Gildásio, a igreja do Pituci. Um trabalho bonito, ali foi uma bênção. E aí fomos batalhando e Deus abençoou muito, o povo contribuía com alegria, eu batizava muita gente, graças a Deus, fazia um trabalho lindo. Eu dava assistência a esse campo nessa época ainda com uma bicicleta, porque era difícil naquele tempo, a gente não tinha assim a obra, um transporte melhor, e Deus nos abençoou muito, muito, até o tempo que Deus permitiu que a gente ficasse ali naquela região, e estamos aí, em nome de Jesus. Voltando ao início dessa história, percebemos que, de fato, Deus honrou aqueles homens comissionados por ele para pregar a sua palavra ao povo de Ibipitanga, e que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Contamos hoje com 10 igrejas evangélicas, algumas com atuação na zona rural do município. Exatamente, tem 37 anos, irmão, lá, que os irmãos primitivos vinham a esse monte, clamar ao Senhor, buscar a Deus, buscar ali batismo com o Espírito Santo, as revelações de Deus. E ali Deus falava que ele ia levantar um povo forte aqui em Ibipitanga. O Deus que nós adoramos é um Deus que escuta lágrimas. E muitas lágrimas foram derramadas nesse local. Eu quero registrar aqui na irmã Alain, um homem de Deus, o nosso irmão
o nosso irmão querido Adailton. O nosso irmão Adailton, ele vinha orar nesse monte. Muitas vezes sozinho, querendo que Deus convertesse o povo de Ibipitanga. Então, irmão Alain, neste local, oxalá, se Deus vocacionasse corações de homens e mulheres de hoje para estar também nesse local ou em outros locais também, buscando ao Senhor, que no futuro, com certeza, haverá um povo muito mais forte do que hoje. Porque o nosso Deus é um Deus que responde sacrifícios. Bem, pessoal, eu quero falar um pouco do início do Evangelho na minha vida, assim, quando eu conheci Jesus. Assim que eu me casei, logo a minha esposa ficou doente, a gente acabou indo para São Paulo e ali em São Paulo alcançamos a cura, o milagre na vida dela, através do Evangelho. De São Paulo retornamos para Ibipitanga de novo. Chegamos aqui, encontramos o pastor Paulo Hortêncio, junto com a irmã Maria do Açude, Maria Betel, pregando o Evangelho em Pituci. Já chegamos evangélicos e já também ajudavam naquele trabalho. Daí, quando foi na data de 88, a missionária Creuza Estrela marcou um trabalho em Ibipitanga, um trabalho muito abençoado, no dia 24 de julho de 88. Naquela mesma data eu fui consagrado a diácono, fiquei dentro do ministério aqui em Ibipitanga, o Ministério do Universo, o qual ministério chegou à conclusão de passar a mudar o seu nome para a Igreja Manancial de Cristo. Porém, começou dentro da nossa casa, foi indo que não coube mais, teve que ir para a sala do Brito Araújo, e Deus preparou uma irmã que também nos deu um terreno, e esse terreno construímos uma igreja. Nós temos hoje 4 templos construídos, uma sede e 3 subsedes. A paz do Senhor a todos, irmãos e amigos de Ibipitanga. Aqui quem fala é o pastor Márcio, da Igreja Batista Betel. Hoje já temos mais ou menos um ano que estamos aqui em Ibipitanga. Fomos direcionados por Deus para estarmos aqui. Muitos homens passaram pela cidade de Ibipitanga trazendo o Evangelho e grandes contribuições eles deixaram. E isso também, eu sou fruto desta contribuição que esses pastores, esses homens de Deus e a igreja que orou também para estarmos aqui juntamente com a minha família. Sabemos que os projetos de Deus para Ibipitanga são maiores do que os nossos. Não demorou muito para as pessoas entenderem a proposta do Evangelho. Aos poucos, através dos milagres que Deus operava, os corações iam se convertendo. Antes do Evangelho entrar aqui dentro, Ibipitanga era cheio de, como é que chama, lobisomem, era cheio não sei de quê, era cachorrada correndo atrás de lobisomem por aí, que não é lobisomem, é o diabo, né? Depois que o Evangelho entrou aqui, graças a Deus, acabou os lobisomem. Então, Ibipitanga está de parabéns, está de parabéns. Eu sou fruto da vontade de Deus, mediante um milagre muito grande que sucedeu em minha vida, quando eu estava prestes a sair desse mundo, uma enfermidade muito séria, e ali busquei a Deus, o socorro bem presente na hora da angústia. Entendi que a palavra dele em Mateus 11, 28 e 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é uma verdade para aquele que crê. E eu tive essa consciência de conseguir crer. Ele chegou até mim, me deu essa liberdade, me deu essa cura. E mediante esse milagre na minha vida, o Senhor Jesus fez um grande movimento nessa cidade. As pessoas queriam saber o que aconteceu, se realmente havia Deus feito essa extraordinária bênção na minha vida. E aí eu testemunhava, e saía de casa em casa, e na minha própria casa, e Deus movimentou muito, e vidas e mais vidas foram alcançadas, lares foram abençoados, e aí nós estamos vendo hoje essa grande multidão daqueles que creram. Graças a Deus que em 1988 foi um ano marcante nas nossas vidas, em que nós recebemos de Deus esse grande privilégio de conhecê-lo
pela sua palavra. E quando nós conhecemos a Deus pela palavra, nasceu em nós um desejo muito grande de anunciar, de mostrar esse Deus para as outras pessoas. E com isso, nós saíamos de casa em casa das pessoas aqui em Ibipitanga, anunciando que Deus é maravilhoso. E foi assim que o Evangelho foi sendo propagado. Saíamos de escola em escola, anunciando a palavra de Deus. Isso despertava em todas as pessoas um desejo muito grande de saber o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, como foi que vocês descobriram esse Deus, e nós falávamos. E nós gastávamos tempo com essas pessoas. E graças a Deus, hoje nós temos aqui em Ibipitanga razão de testemunhar dos grandes feitos do Senhor. E nós não podemos esquecer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia estende-se de geração a geração. Que Deus o abençoe em nome. Então eu fui abandonado no hospital pelo homem, mas não fui por Jesus. Voltei para casa, sem aguentar, deitei numa cama e esperava então, findar o fim, ou a morte, ou que alguém que entrasse ali eu pedia para comprar uma pinga para mim beber e acabar com a história. Mas não é que apareceu ali as minhas sobrinhas e me levaram para a casa delas, me levaram nos braços e lá chamaram a irmã Fátima para vir orar. Foram atrás da irmã Fátima. A irmã Fátima já estava voltando na estrada, que disse que Deus tinha falado com ela que voltasse de novo. E ali estava eu no sofá, jogado naquele sofá, com o corpo por dentro, tudo queimado, porque eu senti um calor muito forte e uma toalha gelada em cima nessa região, para que pudesse acalmar mais aquele fogo que eu tinha por dentro. Era um fogo e sede, e eles não me davam água porque o médico tinha proibido que eu não bebesse água. Porque se eu bebesse, eu voltasse a vomitar, então eu morreria. E ali eu estava naquele local e ela chegou. Eu me lembro que ela, quando me viu, falou: o moço não está bom. E ela leu um texto em Isaías. Ela leu esse texto em Isaías e falou: o que é que o moço tem? Eu não conseguia falar porque eu já estava praticamente, não conseguia falar. As vozes tinham, assim, como se diz, falhado. E aí minha cunhada disse: ele está com sede e não pode beber água, porque se ele beber água, ele volta a vomitar e pode morrer. Aí foi aí onde a irmã Fátima pediu um copo com água, orou, aquele copo com água e me deu. Eu não consegui beber o copo com água todo, porque derramava em mim. Só que aquele pouco que eu bebi, eu senti um refrigério por dentro. E ela saiu da casa de João, meu irmão, e veio para a casa de Nelim. E quando ela entrou na casa de Nelim, eu consegui levantar daquele sofá que eu estava deitado sem força para levantar, e fiquei em pé. Foi aí então onde a irmã Fátima procurou para mim se eu aguentava ir até a casa de Nelim. E eu fui. E lá ela orou mais um copo com água e me deu. Foi aí então aonde eu recebi a cura instantânea. Olha, eu e Jaquim, a gente vivia um verdadeiro inferno antes de conhecer Jesus. Porque já não trabalhava mais, já começou a ficar de indéu em indéu. Brigava naquela praça ali, tinha muitos jegue ali solto, ele levantava de noite para matar os jegue e variado, e eu percebi que ele não estava mais normal e saí de casa, umas 3 vezes separava, ele tinha um CD lá, uns CDzão velho lá, CD não, LP, de um Bartô Galeno, sabe, e ele cantava uma música que era pra mim, né, falava assim: vai de uma vez, não volta mais, eu não vou voltar atrás. E aí passava, eu colocava uma outra que falava assim: chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E era assim, sabe, só pirraça. E um certo dia, quando ele já tinha aceitado Jesus, eu fui convidada pelas pessoas, pelo pastor, irmã Nenê, e também ele mandou convidar lá em casa. E a gente foi, terminei aceitando Jesus. E Deus transformou as nossas vidas, e hoje, graças a Deus, aqui em casa, eu e ele somos felizes. Eu achava que era só Joaquim que precisava de Jesus, mas não é. Todos nós temos que levantar nossas mãos e fazer um compromisso com o Senhor. E eu agradeço muito a Deus, porque nesse lugar eu sofri muito, mas nesse lugar hoje eu sou vitoriosa. Nessa hora eu senti que refrescou tudo por dentro e eu pude enxergar onde eu estava. Aí ela fez o apelo. Ela fez o apelo e disse se eu aceitava Jesus. No primeiro instante eu disse não, no segundo eu disse sim. E naquela noite, no dia 6 de agosto de 97, eu recebi Jesus na minha vida e fui curado. E aqui estou eu, curado e liberto, porque Jesus me libertou. Estou aqui para falar da vida de Débora. Foi um milagre em nossa vida. Rosângela, minha esposa, após 26 semanas de gestação, a pressão aumentou e não teve controle. A gente foi até o hospital e encaminhou a gente a Macaúbas.
E chegando em Macaúbas, eles disseram também que não tinha como resolver a situação. Encaminhou a gente para a Conquista. E chegando ali, eles arrumaram uma vaguinha para a gente. E após alguns exames, alguns Doppler, descobriram que a criança tinha que ser retirada, que não tinha nenhuma possibilidade de continuar sobrevivendo. E após tirar essa criança, ela nasceu com 735 gramas, 26 semanas de gestação. E a esperança que eles me davam é que vamos esperar 24 horas. Foi a esperança que eles me deu. Não podia falar mais nada a respeito dela e a respeito de Rosângela também foi um risco muito grande. Tirar uma criança com uma pressão muito alta também a mãe corria risco. Mas Deus é fiel. Nesse momento nós ligamos para Ibipitanga, as igrejas que reuniram todas. Eu louvo a Deus por isso. As igrejas reuniram com um propósito. Eles uniram com esse propósito e Deus começou a operar. E após alguns dias, os médicos dizem que ficaram surpresos com a recuperação de Débora, pois ia desenvolvendo dia após dia e, acima de tudo, surpreendendo a medicina. E ali, Débora ressurgiu. O Senhor ressurgiu Débora, ela foi ressuscitada. Hoje está aqui, é um milagre, nós louvamos a Deus por isso. Hoje Débora está com 4 anos, é uma bênção. É uma criança saudável e feliz, não tem nenhuma sequela. E nós temos esse orgulho em dizer que foi o Senhor que nos deu Débora. Débora não é minha, não é de Rosângela. Débora é do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus também, agradeço a Deus pelas igrejas, pelos pastores dessa cidade que abraçaram a casa conosco. Fico feliz por saber que Deus é fiel. No ano de 2004 foi diagnosticado um tumor na minha cabeça de 5x3. E para a medicina eu tinha 5 possibilidades naquela mesa. Eu poderia morrer na mesa de cirurgia, ficar cega, surda, muda e paralítica mais do que eu estava. Mas hoje eu estou aqui curada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Agradeço às igrejas de Ibipitanga, evangélicas, que intercederam por mim, que oraram por mim, que pagaram o preço por mim. E por isso é que eu estou aqui hoje testemunhando. O que eu tenho para te mostrar é um corte na cabeça de 38 pontos. Foi uma marca que o Senhor Jesus deixou para onde eu passar, por onde eu andar, por onde eu circular, eu estar mostrando e testemunhando. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. Eu estou com a minha vitória nas mãos, porque ali na palavra do Senhor, no Salmo de número 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Somos gratos ao Senhor por cada irmão, por cada missionário, por cada pastor que Ele ungiu como profeta para anunciar a sua palavra e alcançar as vidas na nossa cidade. Diz a Bíblia, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Afinal, somos todos companheiros a serviço de Deus. A Deus, então, toda honra e toda glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, do mundo inteiro. Chile e reais, as casas todas, do país, do mundo inteiro. Deus com o fim da terra. Meu Deus, sair do estado de Deus, pode botar fogo no dinheiro, da minha parte pode botar fogo nele tudo. Só quero meu Deus, acabou. Ibipitanga foi uma das cidades mais privilegiadas que acolheu mais o Evangelho de Jesus. Porque Ibipitanga se tornou uma terra fértil para o Evangelho. Eu acredito que seja um dos lugares que tem mais evangélico aqui nessa região. Então eu acredito que Ibipitanga seja uma cidade privilegiada pelo Evangelho de Cristo. Por tudo isso, reconhecemos que Deus tem cuidado dessa terra, que é feliz porque tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso, nos alegramos, pois cremos que grandes coisas o Senhor fez, faz e ainda fará por Ibipitanga. Então junte-se a nós e proclame que só Jesus é o Senhor de Ibipitanga. A vontade que eu tenho é que Ibipitanga aceite Jesus como Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador. Não existe Salvador fora de Jesus. E se em Ibipitanga voltar para Jesus, as suas mentes, os seus pensamentos firmes em Jesus Cristo, isso aqui vai ser muito mais abençoado do que já é. Ibipitanga, minha terra muito querida, quero ver-te um dia bem melhor, defendendo o Evangelho de Jesus, conhecendo
a palavra do Senhor. Ibipitanga, Ibipitanga, abre o coração e deixa Deus entrar. Ibipitanga, Ibipitanga, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Acabar com a indiferença é o meu desejo, neste lugar onde Cristo chama a paz, compartilhando a palavra do Senhor. A vitória Ibipitanga alcançará. Ibipitanga, Ibipitanga, abre o coração e deixa Deus entrar. Ibipitanga, Ibipitanga, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Peço, meu Jesus, honra e glória, nem tão poucas ilusões de um mundo hostil, que eu possa ver brilhando de vitória o futuro da minha terra e do Brasil.